Oi, pessoal do sétimo, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. A gente tá aqui tentando dar mais uma olhinha para vocês, ainda nesse momentinho difícil, mas agora a gente vai ter também a nossa sala virtual, que a gente vai poder se encontrar e poder passar os nossos recadinhos, certo? Pessoal, é o seguinte, a gente vai ver hoje a apostila. Eu espero que vocês estejam com ela em mãos. E a gente vai ver a página 7 e 8 da apostila. E essa parte da apostila, ela fala sobre uma técnica de desenho excelente e que ela revolucionou a história da arte, que foi a perspectiva. A perspectiva, ela não surge já de cara, assim. Na Idade Média, no período bizantino e no gótico, houve algumas tentativas de se fazer a perspectiva, mas não deu muito certo. O que a perspectiva mostra para nós? A perspectiva, ela vai nos dar a ilusão de profundidade. Ela vai nos dar a ilusão de que aquilo tem primeiro, segundo e terceiro plano e aquela certa profundidade. Mas não que eles não tenham tentado. Na Idade Média, o Giotto e o Duccio, no século XIV, eles tentaram fazer alguns desenhos em perspectiva. Só que eles não tinham o estudo necessário para isso. Ainda não tinha existido ninguém que estudasse realmente de que forma a perspectiva acontecia para eles poderem colocar no papel. Então, em relação às linhas da perspectiva, eles se perdiam e o desenho não saía muito bem, mas eles tentaram, não que eles não tentassem, tá? Em certa forma, a gente pode dar um crédito para eles, dizendo que eles foram os precursores, digamos assim, da perspectiva, mas não foram eles que estudaram cientificamente a perspectiva, tá? A utilização, como é que eles davam a sensação também, além das linhas, eles utilizavam sombras, o uso de sombra com grande efeito para criar uma ilusão de profundidade. Então, eles criavam as sombras maiores, compridas, para dar a sensação de profundidade. Mas, mesmo assim, não é o mesmo efeito que a perspectiva que a gente conhece, tá? O Giotto foi um dos primeiros artistas italianos que se aproximou do Renascimento, que ele vem antes do Renascimento, né? A utilizar os métodos algébricos para fazer desenho, mas ele ainda não conseguia a perspectiva de um modo geral, do modo certinho como ela devia de ser. O método era deficiente e as imagens pareciam defeituosas. Ele não conseguia colocar na tela esse efeito que ele gostaria de dar. Uma das primeiras obras dele que ele apresenta com essa técnica foi Jesus ante Caifás, mas mesmo assim ela ainda não é considerada como perspectiva, ela seria considerada como uma tentativa de perspectiva, tá? Esta obra não se encaixa na definição plena, né, da perspectiva e ela é considerada um passo bem importante para o início dessa técnica. A primeira perspectiva, por assim dizer, os primeiros estudos de perspectiva e trabalhos feitos com perspectivas foram feitos pelo Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi era um arquiteto, ele foi arquiteto da Catedral de Firenze, de Florença, a Nossa Senhora del Fiore, que tem aquela cúpula imensa. Para ele foi um grande desafio construir uma catedral com uma cúpula tão grande, que ele tinha medo que a cúpula desabasse. Mas ele começou a fazer estudos, porque ele queria projetar no papel os desenhos dele e não conseguia.
dá a sensação, a ilusão da terceira dimensão. Então ele começa a estudar as linhas e começa a estudar as teorias geométricas para ver como que isso poderia acontecer, como é que essa perspectiva poderia se dar através das linhas, tá? E o sistema, ele projeta o sistema linear de perspectiva. É aquela linha reta que tem um ponto, chamado ponto de fuga, e que todas as linhas convergem para esse ponto. Então, fica isso aqui, ó. É como se a gente estivesse vendo uma rua, a gente estivesse bem no início da rua e ao ponto de fuga da perspectiva, o final estaria aqui. Então, todas as linhas vão para esse ponto. Eles vão nos dar a sensação de profundidade, que é a linha diagonal. Essa linha que não é reta, né? Ela é diagonal, que vai me dar a sensação da terceira dimensão, tá? Então, ele projeta, ele faz o ponto de fuga, ele faz a convergência para esse ponto de fuga, e depois ele pinta uma obra com esse conceito aí de ponto de fuga com a perspectiva linear, tá? E muitos artistas italianos, quando viram, começaram a usar também, porque era uma coisa boa, era um jeito bom de se conseguir dar a ilusão da profundidade, que era o que eles esperavam. Masaccio foi outro grande pintor e também foi um artista do período renascentista já, que demonstrou o controle total sobre a perspectiva. Ele conseguiu colocar nos quadros dele a sensação da profundidade, da perspectiva em profundidade. E a perspectiva durante o Renascimento, ela acontece depois da pintura do Brunelleschi. Então, o conceito pegou, os artistas utilizaram e eles foram capazes de criar nas obras deles um mundo bem mais realista, porque com a terceira dimensão, a sensação de realidade é muito maior do que na bidimensionalidade, do que quando o trabalho tem só duas dimensões. Duas dimensões seriam altura e largura, e a profundidade tem altura, a terceira dimensão tem altura, largura e profundidade, que é o desenho do cubo, que vai nos dar a sensação de que aquilo é um cubo, tá? Essas mudanças aí nesse período artístico, elas proporcionaram um grande desejo dos pintores de trabalhar, de produzir, e eles começaram a trabalhar e a produzir. Então, durante o período da Renascença, os pintores produziram muito, produziram trabalhos lindíssimos e belíssimos, e vários trabalhos, porque eles acharam que aquilo tinha sido uma grande descoberta e começaram a fazer suas obras baseadas nessa técnica aí, tá? Depois, com o tempo, Leonardo da Vinci aprimorou essa técnica de perspectiva, Michelangelo também, e assim eles foram considerados por isso que eles são tão adorados, os renascentistas, por suas obras serem tão parecidas com a realidade, assim, né, em termos de profundidade. A gente vai ver um pouquinho mais sobre os renascentistas, tá? O Donatello e o Tiziano foram outros pintores que também utilizaram a perspectiva e foram importantes no Renascimento. A gente vai falar mais sobre isso, mas um pouquinho mais adiante, tá, pessoal? Então, assim, ó, o que vocês têm que ter em mente? Que a perspectiva, ela começa a surgir lá na Idade Média, mas depois ela só vem a se desenvolver como estudo científico mesmo no Renascimento com o Brunelleschi. E a partir do Brunelleschi é que Leonardo da Vinci desenvolve, Michelangelo desenvolve, Donatello, Tiziano e assim por diante, que são os grandes mestres do Renascimento.
tá, pessoal? Por hoje era isso. A gente vai se ver, que bom, na sala virtual. Eu aguardo vocês. Um beijo bem grande. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.